Arrumamos treta com os petistas lá da Federal, denunciamos uma companheira lá e agora o PT tá mentindo por aí que nós somos de direita. As minorias me odeiam, a maioria me odeia. E por isso nesse vídeo aqui nós vamos te contar o que acontece e o que não acontece aqui dentro da Universidade Federal da Fronteira Sul. A tal da luta a gente não vê mais muito, mas companheiro ganhando 25 mil por mês tem de monte. Faz semanas que nós estamos mostrando os absurdos da gestão da reitoria da UFFS e agora finalmente alguém nos respondeu. A senhora Elizabeth Tim, mais conhecida como Zig, fez uma nota aí dizendo que nós somos de direita, que estamos atacando, difamando ela só para implicar com o PT. Só faltou dizer que nós somos malvados e bobocas, gente. É isso, é nível jardim da infância mesmo. Não foi à toa que o PT fez 13, 14% dos votos aqui na última eleição. Ele só tem servido de saco de pancada para a direita chapecoense. E agora nós chegamos para bater também. Só que a nossa crítica é bem diferente, a nossa crítica é pela esquerda. Não é aquele antipetismo rasteiro que a direita faz, a gente critica com base nos interesses da classe trabalhadora. Há alguns dias nós mostramos que a senhora Zig aqui nem vai na maioria das reuniões onde ela jura que defende muito, que luta pela classe trabalhadora. Faltou em mais da metade das reuniões do Conselho Universitário sem nem dar satisfação. Ela tem uma vaga nesse conselho como representante da comunidade externa, que são os sindicatos do PT, os movimentos sociais aliados, como o MST, o MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens, o MPA, que é o movimento dos pequenos agricultores. E nas últimas 2 décadas, desde que o governo federal destinou recursos para a construção da universidade, esses grupos têm brigado pela mamata, gente, por dinheiro para pesquisa, para algum projeto de extensão, para alguma verba, por emenda parlamentar. E a Zig é uma das caciques do grupo que controla a universidade, chamado Unipopular, que é liderado aí pelas figuras do Pedro Kizai e da Luciane Carminati. Veja, gente, eu não estou acusando ninguém de crime. É totalmente legal criar um cargo de assessor de assuntos estratégicos vinculado ao gabinete do reitor, que ganha 25 mil por mês sem nem ter equipe para gerenciar. Totalmente dentro da lei. Inclusive, essa pessoa tá toda hora aqui nos comentários da Chapecó Crítica nos xingando. Parece que é muito mais estratégico vir aqui xingar a gente do que resolver os problemas da universidade. Mas não é crime disputar recurso, gente. Inclusive, eu acho que todos os movimentos de esquerda deveriam disputar, assim como a direita disputa, como as igrejas disputam, os militares disputam. Infelizmente não está tendo muito edital aí para jornais comunistas, senão a gente disputava também. Só que a disputa na UFFS é completamente antidemocrática. Assim como a direita e a extrema-direita fazem as suas regras antidemocráticas numa prefeitura, numa Câmara de Vereadores, o PT enfiou lá na UFFS, no momento da sua fundação, um mecanismo chamado comunidade externa, que é um 4º segmento na eleição para a reitoria, que reserva 25% dos votos para um grupo de sindicatos e associações e movimentos controlados majoritariamente pelo PT. Nas outras universidades do Brasil, em geral, é 33% para cada um dos 3 segmentos internos, para estudantes, professores e técnicos. A UFFS é a única universidade do Brasil que tem esse 4º segmento criado pelo PT. Nós estamos denunciando o sucateamento da Universidade Federal, estamos mostrando, dando voz aos alunos que reclamam da falta de professor, da falta de condições básicas para estudar. E como é próprio da nossa linha política, a gente também mostra o que está por trás dos problemas aparentes. A gente mostra o rolo político, a situação que levou para se chegar a esse ponto. E por isso a gente mostra esse rolo do PT. E a Zig, obviamente, não gostou. Começou a nos atacar, nos difamar, falar que a gente estava mentindo e perseguindo ela. Agora está mobilizando o PT e os aliados dos movimentos ali para dizer que nós somos aliados com a extrema-direita. Gente, nem tem direito organizado naquela universidade. Vejam, tem pessoas de direita, muita gente, inclusive dentro das chapas do PT, dentro da chapa de oposição, mas grupos organizados de direita, o único que teve expressão relevante foi o grupo do interventor Marcelo Rechtenwald, que foi nomeado pelo Bolsonaro em 2019, depois de usar o mecanismo da comunidade externa para colocar um monte de igrejas e outras organizações reacionárias para votar neles durante a eleição para a reitoria. Então foi através dessa porta que o PT deixou aberta para eles controlarem a universidade que a direita usou para controlar, porque foi através desse mecanismo da comunidade externa que o PT tirou o poder dos professores, alunos e técnicos lá da comunidade interna da universidade. Vale lembrar também que no mundo real, fora das mentiras da senhora Zig aqui, desses delírios petistas, é o PT que está abraçadinho com a direita. É o PT que está fazendo a política dos juros mais altos do mundo para os rentistas. Antes colocavam a culpa no Campos Neto, né? O Lula vinha pessoalmente dizer que o problema era o indicado pelo Bolsonaro no Banco Central. Agora é o indicado do Lula, que está lá, o Gabriel Galípolo, e o juro continua subindo. E agora o PT não quer mais falar no assunto, fazem de conta que não estão vendo. É uma traição explícita. Além disso, estão privatizando o SUS a todo vapor, através dessa saúde complementar. Estão caladinhos para os militares, gente. O ministro da Defesa do Lula, José Múcio, é a favor da anistia para os golpistas do 8 de janeiro. O ministro dos Transportes do governo Lula está comemorando e se gabando de privatizar mais do que o governo Bolsonaro.
O ministro da Educação, Camilo Santana, que é do PT, está comemorando as entregas da educação para os grupos privados. Ele colocou funcionários dos bilionários na alta gestão do MEC, gente. Emprestam dinheiro do BNDES, a juros subsidiado para os governadores bolsonaristas privatizarem escolas. Depois juram que são contra o bolsonarismo, que são contra a privatização das escolas. Estão facilitando, estão ajudando, estão abraçadinhos por trás dos bastidores. E querem jogar a culpa no Congresso. É claro que o Congresso é reacionário, mas não é tanto assim. Em muitos momentos, inclusive na aprovação do novo teto de gastos, o Congresso ficou mais à esquerda do que o governo. O governo estava puxando mais, estava pautando mais a política neoliberal, estava forçando mais a agenda da burguesia do que o próprio Congresso reacionário. Então, assim, quem abre as portas para a direita ao tirar o poder do povo, ao negar uma luta popular, é o PT. Sempre foi, tanto a nível local, quando consegue uma prefeitura, uma universidade, quanto a nível nacional. Quando eles tentam controlar a universidade aqui para gerenciar esses cargos e verbas, eles violam o princípio da autonomia universitária, tiram o poder da comunidade interna, eles metem a mão nesse poder. Aí veja, gente, nós não somos contra os movimentos sociais como o PT está nos acusando, nós somos a favor da reforma agrária, apoiamos o MST, nós apoiamos os atingidos por barragens, apoiamos os pequenos agricultores contra o agronegócio. Nós somos comunistas, nós defendemos todas as classes oprimidas contra a burguesia. É justamente por isso que nós fazemos oposição ao PT, porque quem está abraçado com o agronegócio é o PT, quem está apoiando os latifundiários com plano safra recorde, com liberação de agrotóxicos igualzinho no governo Bolsonaro, com negacionismo climático. É o PT que está fazendo tudo isso. Enquanto deixam a Guarda Nacional ali sentadinha, olhando os massacres que acontecem no campo sem intervir, gente. O Grupo Invasão Zero atacando MST, atacando indígenas, atacando assentados. E a galera ali sem conseguir enfrentar. O PT nem sequer noticia direito a violência no campo que está acontecendo nesse momento. Então vejam, nós não estamos criminalizando a luta dos movimentos sociais. Nós gostaríamos que o PT estivesse de fato apoiando esses movimentos. E aí a gente diria, beleza PT, temos uma diferença muito grande na estratégia, mas a gente está junto com vocês para apoiar os movimentos. Só que eles simplesmente não estão lutando do lado dos movimentos, estão do outro lado, do lado do agronegócio. Gente, abram o projeto Ponte para o Futuro de Michel Temer, de 2017, o projeto que reuniu o golpismo contra a presidenta Dilma. Eles estão cumprindo ponto a ponto desse projeto. Aí os jovens olham para isso e não acreditam mais no movimento, ficam totalmente à deriva, ficam perdidos, não entendem o que está acontecendo, porque o movimento diz que quer lutar, mas está politicamente abraçado com aquele que estaria supostamente combatendo. Os jovens entram e veem que os velhos estão totalmente perdidos, os sindicatos estão completamente esvaziados, fazem assembleia fantasma, sem representação da categoria. O nível de sindicalização no Brasil caiu para 8%, gente. Isso é uma tragédia, é um nível vergonhoso. Os trabalhadores não confiam mais nos sindicatos, não confiam mais nos movimentos, porque desde lá de 1995, quando o PT alterou seu programa, eles simplesmente estão cagando para os movimentos sociais, usaram os movimentos para se eleger e depois nem recebiam os movimentos para conversar, fizeram reformas liberais, estão cagando para os movimentos. Eles instrumentalizam a luta social para usar como base eleitoral, para conseguir voto, e quando chegam no poder, negam as concessões para os pequenos agricultores, para o MST, para os trabalhadores. E agora, no terceiro governo Lula, o que resta são figuras reacionárias como a senhora Zig aqui. Olha o que a Zig ajudou a fazer no SINT, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual. Eles simplesmente sabotaram a greve do ano passado. Começaram a greve para fazer palanque eleitoral, de repente não conseguiram mais controlar a categoria, tiveram que colocar o advogado do sindicato para assustar os trabalhadores, se negaram a defender os ACTs que estavam sendo demitidos. A Chapecó Crítica denunciou isso, tem vários vídeos aqui explicando em detalhes, tem vídeo com relatos de como eles fizeram para sabotar a greve, deem uma olhada lá. E agora está tendo eleição para a nova direção do SINT. O que o grupo da Zig está fazendo, gente? Primeiro eles racharam, né? Tem as chapas 2, 3 e 4 que tem esse grupo do PT, e aí eles estão tentando impugnar as chapas dos concorrentes. Entraram com processo na justiça para tentar impedir a chapa 1 de concorrer, criando uma categoria de ACT eventual. Vejam esse artigo aqui do camarada Adalberto Tabalipa, que ele explica em detalhes como eles fizeram isso para tentar impedir a chapa 1 de concorrer. Inclusive, a Chapecó Crítica apoia a chapa 1, se você é professor, lembre de votar nas eleições, apoia a chapa 1, que é o grupo dos comunistas. Tem a galera do PSTU, com apoio da OCI, do PCBR, da APS, vários grupos comunistas do estado estão juntos aí nessa chapa 1. Enquanto o grupo da Zig e do PT tenta impedir os jovens de participar, tenta enfraquecer o movimento. Eles chegam aí na casa dos aposentados, aconteceu em outras eleições, gente, para pegar o voto dos antigos companheiros de luta, para pegar o voto daquela velharada que confia neles. Eles usam o sindicato para tentar manter esse feudinho eleitoral e não mais para lutar pelos interesses da categoria. Essa aqui é uma das chefes do SINT, a Alvete Bedin, chefe da Zig, inclusive. Ainda ontem a Alvete estava comemorando, apresentando como uma vitória histórica uma proposta de reajuste do governo estadual que vai dar um aumento aí em torno de R$90 para um professor que faz
uma carga horária cheia. Essa senhora, Alvete Bedin, ganha 25 mil reais por mês e ela entende que um aumento de 90 reais para os professores que estão ferrados, que são uma das categorias com ensino superior que menos ganham no Brasil, ela entende que esse aumento é uma vitória histórica, que já está bom, que não se deve pressionar o governo, que não se deve cobrar muito, que não se deve mobilizar a categoria. Entendem como é fácil para essa galera? Só a título de informação, para quem não sabe, a senhora Bedin aqui também é casada com o dono de uma escola privada aqui de Chapecó, que agora também tem faculdade, o Grupo Exponencial. O marido dela é um dos donos. E há uma contradição direta entre os interesses de quem quer fortalecer a educação pública e de quem se beneficia com o sucateamento e a privatização da educação pública. Essa turma do Sinte faz de tudo para negar o avanço da categoria, para negar a organização dos professores, para blindar o governo de qualquer influência do movimento dos trabalhadores, para manter o eleitor ali no cabresto, só fazendo aquilo que é mais interessante para as direções do sindicato. São pelegos, a função de um pelego é amaciar o atrito entre cavalo e cavaleiro. E por melhor que seja o pelego, ele nunca vai alterar a hierarquia, a posição que existe entre o cavalo e o cavaleiro. E aí dirigentes pelegos como a ZIG acabam mantendo os movimentos sociais ali na palma da mão, dependendo de emenda para projeto, de verba para uma coisa ou outra, de cargos para as direções, em troca dessas direções arrumarem votos e cabos eleitorais gratuitos para ir pedir voto também para eles nas eleições, para arrumarem base de apoio eleitoral. É clientelismo puro e simples, gente, igualzinho ao da direita. Não tem luta política em defesa dos interesses da classe trabalhadora, é só burocracia e encenação. Aí os jovens desses movimentos são convidados a serem meros cabos eleitorais não remunerados, entendem? Eles não têm voz, não têm espaço, não têm democracia dentro desses movimentos. É só tapetão e obedece o que está sendo mandado lá de cima. Os jovens são aproximados com uma retórica de defesa dos interesses da classe trabalhadora, mas quando chegam lá são impedidos de fazer isso, são orientados a defender os interesses dos dirigentes. Na boa, gente, vocês aí do MST, do MPA, que ouviram a ZIG falar que nós somos de direita, que estamos só querendo implicar com o PT. Vocês foram convidados a debater o papel do quarto segmento na Universidade Federal? Vocês foram convidados, vocês estão sabendo quais são os problemas da Universidade Federal? Isso é debatido dentro dos movimentos? Ou isso é completamente ignorado e feito de conta que não está ao alcance dos movimentos sociais influenciar na política? E aí quando alguém aponta isso, essa pessoa é atacada e demonizada. Me digam, vocês pediram a opinião de vocês sobre a ZIG ter faltado em mais da metade das reuniões do Conselho? Quando foi a última vez que vocês tiveram uma reunião com os dirigentes e que vocês colocaram os problemas, apontaram as dificuldades, apontaram as insuficiências de forma aberta, clara, transparente? Ou eles só vêm aqui para dizer o que é para vocês fazerem e vocês abaixar a cabeça e obedecer? Aí quando a gente aponta isso, nos chamam de sectários, de radicais, de inconsequentes, agora até de fascistas. Mas isso é a cultura do partido que vai degenerando, que vai ensinando os jovens de que política não é a luta de classes, e sim um grupo de amigos que se apoiam. Então você está atacando meu amigo, eu tenho que apoiar ele, não quer nem saber o que ele fez. É uma união abstrata, em torno de uma luta abstrata que não tem mais sentido, não tem mais conexão nenhuma com a realidade da luta de classes. Por isso que os movimentos perderam sua base e hoje em dia não tem mais nenhuma influência política. Que forma eles estão resistindo? Vamos resistir, vamos ocultar todos os rolos que fazem, né? Fazer de conta que não está acontecendo, proteger as lideranças em nome de uma resistência. Que resistência é essa, gente? Os movimentos estão sendo massacrados, porque eles são dominados por essa camada da aristocracia operária. Veja, são trabalhadores, ZIG, Alvete, passaram muitos anos dando aula em escolas, mas são trabalhadores que são muito bem remunerados, gente, que tem mansão, que tem carrão, que viajam todo ano. É a aristocracia da classe operária que é muito facilmente cooptada pelos interesses do capital para ficar contra a classe trabalhadora. Lenin já chamava essa galera de aristocracia operária. Aqui no Brasil a gente tem a expressão esquerda caviar, que também fecha muito bem. Porque para essa galera que ganha 25 mil por mês, realmente não faz muito sentido ir cobrar o governo e brigar. Para eles está tudo tranquilo, assim, esperar, vamos ver, vamos conversar, vamos negociar, na volta a gente compra mais direitos para a classe trabalhadora. Eles não têm interesse na luta de classe. E veja, gente, eu não estou condenando a riqueza, eu não acho feio ganhar bem, eu gostaria de ganhar bem, gostaria que todo mundo ganhasse bem. O socialismo não é compartilhar a pobreza. Mas quando acontece um enriquecimento de pessoas e organizações na luta de classes, ao mesmo tempo que a luta de classes desanda, então, tem alguma coisa aí, a gente tem que ver o que está acontecendo. Como é que essas pessoas têm tempo para ganhar dinheiro, para construir empresas e tal, e não tem tempo, condições de travar a luta de classe? Aí os jovens entram nesses movimentos e ficam perdidos porque não recebem informação, porque o movimento não é pensado para que ele receba informação e entenda o que está acontecendo. Sempre que alguém faz uma pergunta, que faz uma crítica, que levanta algum questionamento sobre as lideranças, a pessoa é podada, é excluída, é demonizada, é expulsa dos movimentos. Enquanto o PT fica dizendo que o problema é a comunicação, ou que o problema é a direita, que é o fascismo,
anarquismo, como se a direita não tivesse sempre mobilizada para tentar esmagar a classe trabalhadora. Ou então culpam a própria classe trabalhadora, né? Ah, porque é o pobre de direita. Colocam lá o Gessé Souza, né, para falar que a culpa é do pobre de direita. Como se fosse automático, assim, que o pobre tivesse obrigação de entender a luta de classes. Como se não tivesse uma grande estrutura, grandes aparatos de ideologia burguesa ali convencendo o trabalhador a defender os interesses da burguesia. Eles vão e culpam a vítima, culpam o próprio povo trabalhador. E pior, como se quando o povo votou na esquerda, aí tivesse sido diferente as coisas. Vamos lembrar que Chapecó já teve 2 mandatos do PT, de 97 a 2003, e o povo não sentiu diferença, gente. Nós já tivemos mais de 60% de voto para o Lula. E não foi resolvido nenhum problema. Como é que vai culpar o povo? O PT não conseguiu resolver o analfabetismo, não conseguiu resolver a miséria, não conseguiu resolver o problema de moradia, fez menos reforma agrária do que o governo do FHC. O PT simplesmente não conseguiu ser percebido pela classe trabalhadora como um grupo que estava lutando pelos seus interesses. Se o PT chegou a fazer alguma diferença na vida da classe trabalhadora, a verdade é que essa diferença é imperceptível. A classe trabalhadora não conseguiu perceber, porque o capitalismo continua degenerando, por mais que o PT tenha conseguido ali uma outra política pública que ajuda algum grupo, não é relevante no cômputo geral das coisas. A vida continua deteriorando para a classe trabalhadora. Estamos na metade do 5º mandato do PT e não teve nenhuma reforma estruturante na sociedade brasileira. Então, no fim, o papel do PT hoje acaba sendo profundamente reacionário. Há muita resistência entre camadas dos movimentos sociais, entre camadas da intelectualidade petista, entre os professores universitários. Eles têm muita dificuldade de perceber e aceitar isso porque eles fazem parte daquela camada da aristocracia operária. Para eles não está tão ruim assim, entendem? Por isso que os jovens entram nos movimentos sociais, nos partidos, nos sindicatos e não percebem que está tendo luta, não conseguem ver aquilo ali como algo válido a ser feito e acabam se desmotivando. Ficam lá inativos ou então acabam saindo, acabam até abandonando a luta de classes porque acham que toda a luta de classes é assim, que nada funciona. E assim, é claro que tem gente bem intencionada do PT. Eu conheço alguns, nós trabalhamos com muitos, tem vários que apoiam a Chapecó Crítica aqui em Chapecó, tem deputado Renato Freitas aqui no Paraná, deputado Natália Bonavides, o camarada Breno Altman, que é do PT. Tem muita gente boa dentro do PT, mas é óbvio que eles estão perdendo, estão sendo derrotados e que, no geral, o partido está cada vez mais à direita. É um partido que existe e confia em si mesmo, que destina a maior parte dos seus esforços só para continuar mantendo o seu público, os seus eleitores ali para sustentar a própria estrutura de cargos do partido. Basta ver tudo que o partido não faz aqui na universidade. Agora vamos para a parte 2 para mostrar o que eles não estão fazendo. A Zica argumentou na nota dela que eles já fizeram vários projetos de formação e coisa arada na universidade. Eu procurei informação sobre todos, um que outro tem alguma coisinha, nenhum tem quantitativos assim de quantas pessoas foram atendidas, de quantas pessoas foram beneficiadas, nem de que linha política tinha esses movimentos, esses cursos. Então o que eu imagino é que é um cursinho para a própria base. Eu já recebi convites antes de eu começar a criticar essa galera para esses cursinhos ali com meia dúzia de pessoas, 10, 15 pessoas, que eles precisam para se reproduzir ideologicamente, para formar novos quadros dentro dessa linha política rasteira deles que ignora os interesses da classe trabalhadora. É um curso de agroecologia, de comunicação popular, um estágio no campo, são coisas boas, mas que são insignificantes ao nível de luta de classes. E tudo isso acontece às margens dos interesses reais da classe trabalhadora. Basta a gente ver tudo o que não acontece dentro da universidade. Pelos poucos dados que se tem, porque nem sequer compilar direito as informações do PT faz, em torno de 70% dos estudantes saem da universidade sem diploma. Inclusive no curso que eu estudei, matemática, me graduei aqui, a gente se formava assim, gente, teve turma que formou 1 aluno, turma que formou 2, 3 alunos. Nos últimos 10 anos a matemática formou 50 e poucas pessoas. As pessoas saem da universidade porque não têm condições de estudar. E o grupo da ZIG aqui simplesmente não considera isso um problema. A comunidade externa não está emitindo nota contra a evasão, não está emitindo nota por políticas de permanência. Está emitindo nota contra quem está criticando eles, contra nós. Vejam que a narrativa deles de que conquistaram a universidade para a classe trabalhadora, isso é completamente falso. Se eles tivessem feito isso, eles não deveriam estar preocupados com o altíssimo nível de evasão. Não deveria ser um problema os filhos da classe trabalhadora estarem desistindo. É óbvio que essa história é só propaganda, é só para legitimar o próprio grupo deles, para legitimar o que eles fazem, legitimar o uso que eles fazem dos recursos da universidade, e ao mesmo tempo, nesse processo, acabam legitimando a própria ideologia burguesa de que a universidade está interessada em melhorar a vida das pessoas. Não tá, gente. A universidade segue os interesses do capital, tá ali para melhorar a forma do capital extrair valor da classe trabalhadora. Sempre foi. O capital não precisa de tanta gente qualificada. Teve uma grande expansão do ensino superior no Brasil e a gente botou engenheiro para dirigir o Uber. O capital sente isso, por isso que é precarizar a universidade, porque não faz mais sentido para eles investir lá. É melhor investir numa esquina qualquer, num cursinho, no aperfeiçoamento. É melhor para o capital manter o Brasil como um fazendão de gringo, não industrializar, não ter postos de trabalho
para pessoas com ensino superior. Aí eles falam que conquistaram uma política de cotas, beleza, ótimo, tem que ser mantido. Mas eles simplesmente estão cagando para o fato de que essas pessoas que entraram pela política de cotas desistem por não ter condições para estudar. Os estudantes se mobilizaram inúmeras vezes nos últimos anos para lutar por melhores condições, para lutar por professores, gente, pelo básico. Teve assembleia com 300 estudantes que decidiram cobrar publicamente as autoridades porque não tinham mais professor em sala de aula, estava atrasando os cursos. Enquanto o reitor orientava os alunos a irem fazer as matérias que eles não conseguiam contratar professor em universidades privadas, porque a universidade privada conseguiu contratar professor. Aí o que a ZIG e a comunidade externa fizeram enquanto tinha as mobilizações e a ocupação da reitoria demandando mais professor? Eles apoiaram os alunos, eles cobraram o governo, eles reclamaram de quem, gente? Eles reclamaram de nós que cobramos eles. Inclusive nós temos vídeos da senhora ZIG, não vou mostrar aqui porque também não é nosso objetivo fazer essa exposição, mas eu tenho vídeo gravado da ZIG falando que a comunidade externa não ia apoiar a luta por mais professores porque estavam sendo cobrados. Ou seja, se não cobra, não apoia. Se cobrar, daí não apoia porque está cobrando. Nas últimas férias tinha alunos passando fome aqui na universidade porque o RU estava fechado, porque não abriu durante as férias. Como é que a reitoria não percebeu ainda que os alunos carentes também precisam comer quando a universidade está de férias? Aí o grupo do PT se orgulha de ter feito cotas para indígenas, que bom que nossos camaradas indígenas estão conseguindo vir estudar, mas aí eles passam fome, desistem da faculdade por não ter condições de ficar aqui, e o PT está cagando para isso, acha que isso não é um problema deles? Veja, gente, é uma luta histórica por transporte, para a galera conseguir ir até a universidade para ter aula. A universidade aqui é construída retirada da cidade, inclusive foi construída nas terras da família Foley, uma das famílias que eram donas da cidade aqui no ciclo da erva. A galera guarda muita terra, doou, de forma muito generosa as terras para a universidade, não sei o quanto valorizou o resto das terras da família em volta, mas o fato é que os estudantes sofrem muito para ir até a universidade, estão sempre brigando com a empresa de transporte. Aí a Universidade Federal ganhou um ônibus da Receita Federal, apreendido faz alguns anos, e simplesmente deixou o ônibus apodrecer no pátio da universidade, gente. Está lá se deteriorando. Gente, tem um grupo da reitoria, junto com os alunos, para debater o problema da moradia estudantil, porque o auxílio para moradia é uma migalha, vem a conta-gotas, então a galera muitas vezes acaba desistindo para não conseguir pagar um aluguel aqui na cidade, que graças à especulação imobiliária está galopando aí, cada vez mais difícil de pagar. Enquanto isso, tinha 3,5 milhões de reais ali nos cofres da universidade, que eles perderam o dinheiro por perder o prazo para empenhar o recurso no sistema, gente. Faz anos que tem esse grupo de moradia estudantil debatendo esse problema, sem encontrar soluções, enquanto o dinheiro estava parado, esquecido, literalmente abandonado, até ser devolvido para o governo federal. Portaria 473 do Ministério do Planejamento e Orçamento, aqui, ó, dia 20 de dezembro. Recolheram esse dinheiro porque a universidade não gastou. Aí a gente cobrou isso, apontamos que o relatório da universidade, inclusive, tem uma matemática muito curiosa que oculta essa perda, gente. E o que a universidade fez? Vejam como é que é a luta política. O que a direita fala do PT? Que é corrupção, que é roubalheira. Daí a gente mostra um problema grave no relatório financeiro da universidade e eles simplesmente não nos respondem, se fazem de louco, quando respondem nos atacam. Inclusive o site da universidade está fora do ar há 6 meses, começaram a mudar o site e o novo nunca ficou bom. Muita informação não aparece mais, você não consegue nem saber direito o que está acontecendo. Vocês acham que isso é uma gestão transparente? Vocês acham que assim o PT vai combater o estigma de que a esquerda só quer entrar no poder para roubar dinheiro? E onde estava a ZIG e a comunidade externa enquanto acontece tudo isso, gente? Estão apoiando, estão coladinho com o reitor, estão fazendo de conta que não tem nada de errado e dizendo que quem critica é contra os movimentos sociais. Inclusive o grupo da Unipopular aqui, que controla a universidade, esse grupo de burocratas do PT, espalhou uma mentira de que nós estaríamos confabulando com um vereador bolsonarista aqui da cidade, o Fernando Cordeiro, só para prejudicar a imagem do PT, que a ocupação da reitoria, que foi decidida numa assembleia com 300 estudantes, que inclusive nós temos a assembleia inteira gravada, teria sido um plano do vereador bolsonarista só para falar mal do PT. Enquanto isso, a nota da senhora Ziga aqui simplesmente não responde nenhuma das acusações que a gente levantou, não explica nada dos problemas que a gente está apontando. Se a Zig tivesse um pingo de vergonha na cara, ela pediria para sair, estaria renunciando da sua vaga no conselho universitário, que ela já deveria ter perdido pelo acúmulo de faltas. Se a reitoria tivesse um pingo de vergonha na cara, já teria expulsado a Zig do conselho. Só que eles não têm, gente, eles não têm. Simplesmente fazem de conta que não está acontecendo nada, metem um tapetão em cima, levantam a cabeça, fazem de conta que todo mundo que está contra eles é fascista e segue a vida. É isso que eles estão fazendo. O PT de Chapecó já renunciou há muito tempo a qualquer pretensão de dar satisfação para o eleitor, de dar satisfação para a classe trabalhadora.
eles agem igualzinho à direita, fazendo de conta que não tem como explicar o que está acontecendo para o povo, que o povo tem que acreditar neles e seguir. Por isso nós não podemos ter nenhuma ilusão com o PT, eles são traidores assumidos da luta de classes. Nesse momento tem uma proposta tramitando no Conselho da Universidade, feita pelo representante dos alunos, o Murilo, para reduzir o peso da comunidade externa nas eleições. Vejam, não é excluir a comunidade externa, para reduzir dos 25% que eles têm hoje para 5%, enquanto aumenta o dos estudantes de 25% para 40% e dos professores para 30%. É uma proposta que coloca muito mais poder nas mãos dos estudantes, tirando desse grupo que instrumentaliza os interesses do PT. Murilo calculou esses valores com base no percentual de votantes na última eleição. É uma cabeça um voto, uma proposta extremamente justa. E o PT está em choque, porque vão perder o feudinho eleitoral deles lá dentro, vão perder as emendas dos recursos que eles disputam. Isso deixa explícito como os interesses do PT se chocam com os interesses da classe trabalhadora. Eles têm que negar toda a luta de classes, toda a mobilização dos estudantes, todos os problemas que acontecem lá dentro, para continuar controlando dessas verbas. Por isso o papel dos estudantes que têm consciência de classe, que entendem o que está acontecendo, que estão dispostos a fazer uma luta política séria e consequente, é enfrentar esse grupo de oportunistas do PT. Quem quiser mais informações, veja também esse vídeo aqui com o professor Maurício, que estuda universidades federais, universidades públicas, ele estuda o sistema de ensino superior há décadas. Um dos pouquíssimos professores comunistas que tem dentro da universidade. Então, se você é estudante, professor ou técnico aqui na Universidade Federal, eu te convido a se organizar para enfrentar o PT. Não tenha medo de dizer, vai entrar outro grupo, se sair o PT vai ser pior, a direita vai voltar. Não, gente, não tem direito organizado na universidade. Ninguém está contestando, atacando a política de cotas. Está sendo contestado essa instrumentalização do poder que o PT faz lá dentro. Se essa proposta for aprovada no Conselho, a gente vai ter uma experiência única aqui. Vai ser a única universidade do país onde os estudantes têm um peso maior nas eleições. Vai ser muito interessante a gente analisar como isso vai influenciar na dinâmica da luta de classes dentro da universidade. Vai fortalecer os estudantes como nunca antes se viu na história do país em nenhuma outra universidade. Então é isso, bora pressionar e denunciar essa pelegada dentro da universidade. Curte e compartilhe o vídeo aí, valeu e até a próxima.